Grande, bom dia Mato Grosso do Sul, bom dia ouvintes e bom dia a vocês que nos seguem aqui pelo rádio, pelo TV Estado Play, pelo nosso programa Você Precisa Saber. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hipnoterapia. Hipnoterapia. Perfeito, hipnoterapia. Induz um estado de profundo relaxamento e concentração. Estou com ele aqui, o doutor Geraldo Foscaches. Eu penso que o meu sobrenome é difícil, mas eu tenho um pior que o meu aqui, tá? Seja bem-vindo, Geraldo, bom dia. Bom dia, doutor, bom Fala dia. Um pouquinho ouvintes. do seu tema, fala um pouquinho de você, por que hipnose? Legal. Bom dia, primeiramente, doutor Samir, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Então, por que a hipnoterapia, né? Eu vim de uma área totalmente diferente, vim da área de tecnologia da informação e acabei em 2016 fazendo a transição de carreira para a hipnoterapia, que foi algo que, quando eu comecei a estudar, brilhou meus olhos pela brevidade, pela não necessidade de ficar tendo que fazer tratamentos muito longos, né? Então, a hipnoterapia é algo que potencializa qualquer processo terapêutico. Ela simplesmente abrevia o tempo e potencializa o resultado. Por isso que é algo que me encantou e me encanta até hoje. Né? E ela considera uma medicina alternativa, uma medicina integrativa? Como que é? Eu gosto de falar que a hipnoterapia ela é uma terapia complementar. Né? Perfeito. Às vezes as pessoas falam, Geraldo, a hipnoterapia ela é uma terapia alternativa. Quando a gente fala de alternativa, você está substituindo alguma coisa, você está trocando alguma coisa. E a hipnose, na verdade, ela complementa. Se a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento com um psicólogo, ela vai acelerar o resultado do processo que a pessoa já está fazendo. Então, ela complementa a medicina tradicional, os tratamentos de psicoterapia convencionais. É complementar. Perfeito. Então, quer dizer, ela não substitui totalmente. Não então, substitui. Através de tratamentos, como a gente pode falar, doutor, convencionais, para poder passar a uma segurança a mais para o paciente. Exatamente. Perfeito. Às vezes as pessoas chegam para mim na consulta e falam, Geraldo, eu estou tomando esse remédio psiquiátrico, eu tenho que parar esse... Eu falo, não, você vai continuar o tratamento com seu psiquiatra, tomando a medicação conforme ele prescreveu, e você vai perceber que após a nossa terapia, você vai ter mudanças que o seu próprio psiquiatra, o profissional que está te acompanhando, ele vai perceber que você mudou, ele vai mudar a medicação, vai diminuir ou às vezes até suspender, porque ele percebeu a melhora e ele vai te dar alta antes do que estava previsto. Perfeito. Então, praticamente, tá, pessoal? A hipnose, ele é complementar. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. E quando que você se interessou por hipnose? Eu me interessei, na verdade foi em 2011, quando quem precisou primeiro foi a minha esposa na época. Ela estava passando por crises de ansiedade, síndrome de pânico, e a gente já estava fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra, só que não estava tendo o retorno. A gente já estava há 8 meses tomando a medicação e a gente não estava percebendo... Não via evolução. Não via evolução no quadro, né? Continuava com as crises noturnas, correr para quem... Já passou por crises de pânico, sabe que é aquela correria de correr para o pronto-socorro, básica, né? Achando que vai ter um infarto, alguma coisa assim. E era aquela rotina, e não melhorava isso. E aí eu fui procurar outra alternativa, e eu conheci a hipnoterapia. Eu lembro que propus para minha esposa na época, e ela falou, não, eu não vou fazer isso aí, eu tenho medo, eu vou ficar presa, eu vou revelar meus segredos. E ela criou uma resistência e ela optou por não fazer. E aí ficou ali arquivado, vamos dizer assim, essa curiosidade sobre a hipnoterapia. Só que passou algum tempo depois, quem teve um episódio de crise de pânico fui eu. E aí eu falei, caramba, se eu propus para ela trabalhar com a hipnoterapia, eu vou procurar para mim também. E aí eu fui começar a pesquisar no Google, né, hipnoterapeuta em Campo Grande, e eu vi que ia ter um curso aqui. Eu falei, caramba, em vez de procurar uma terapia, eu vou fazer o curso e aplico para mim mesmo. E eu fiz o curso e me encantei, né? E aí teve uma colega de turma que
tinha uma clínica de estética na hora, com uma sala disponível. Falou, Geraldo, eu não tenho a pretensão de atuar na hipnoterapia. Se você quiser, você pode atender nessa sala que eu tenho livre e eu vou encaminhando as minhas clientes para você. E aí foi aí que começou tudo. Né? Surgiu a hipnoterapia na minha vida, surgiu desse interesse próprio, buscando ajuda para mim mesmo. Para você mesmo. E aí acabou que você se interessou. E aí foi que o mundo foi levando para esse caminho, foi tudo dando certo. Perfeito. E eu vi aqui também que você é o criador do método Clareza. Exatamente. Me conta um pouquinho, o que é esse método? O método Clareza, ele é um processo de psicoterapia. Tá? Eu não uso a hipnose formalmente no método Clareza, é um processo de psicoterapia. Só que o diferencial do método Clareza é que ele tem começo, meio e fim bem definidos. O método Clareza são 7 encontros, 7 sessões de terapia, onde cada sessão tem um objetivo, um propósito específico. Porque uma das minhas críticas sobre o processo de acompanhamento psicoterapêutico é que é um processo de longo prazo. Sempre que a pessoa às vezes vai fazer um acompanhamento psicoterapêutico, fala, poxa, eu vou começar, eu não sei quanto tempo eu vou demorar. E é muito comum, às vezes, na consulta, as pessoas falam, Geraldo, estou fazendo 5 anos já faço terapia há 5 anos, há 7 anos. Já teve pessoas que falaram, há 15 anos fazendo terapia. E eu não concordo com esse processo de tão longo prazo assim. E aí, no método Clareza, eu fui desenvolvendo um processo que tem começo, meio e fim bem definidos. Porque uma das queixas que as pessoas têm, falam, Geraldo, eu vou numa consulta de terapia, eu não sei o que vai ser feito. Eu chego lá, a pessoa pergunta, como que foi sua semana? E aí, de acordo com que eu respondo como que foi minha semana, a sessão se desenrola, eu não sei o que vai ser trabalhado. E no método Clareza, cada sessão tem um objetivo específico que eu passo para a pessoa. Falo, na sessão 1, a gente vai definir o nosso objetivo. Nosso único propósito nessa sessão é a definição do objetivo. O que você quer, o que você não quer. E aí, assim, vai desenrolando os 7 encontros. A pessoa ela sabe exatamente o que vai ser trabalhado, o que vai ser feito. Perfeito. Doutor, para a gente saber um pouquinho, uma curiosidade nossa, que nós precisamos saber é o seguinte, o que dá para entender aqui é que a hipnose ela trabalha com uma alta profundidade de relaxamento. Sim. Perfeito? Uma pergunta aqui, tá? Até um pouquinho indireta aqui. Ela substitui o tratamento psicológico do paciente? Então, vamos supor, eu sou psicólogo, então eu não preciso mais procurar um psicólogo, eu vou procurar um hipnoterapeuta. Não, ela não tem nada a ver. Não substitui. Só para deixar bem clarinho aqui, né? Isso, ela não substitui. Ela ajuda, por isso que fala uma complementar. É complementar. Né? Então, como eu formei, tanto para o tratamento psicológico quanto psiquiátrico, a pessoa que procura hipnoterapia, o profissional que está acompanhando, se é um bom profissional que está preocupado com a melhora do paciente e tem o objetivo de dar a alta para ele vai falar, caramba, a pessoa ela já não está mais relatando aquelas recaídas que ela tinha, aquela queixa, aquele sofrimento que ela tinha. Então agora eu acho que ela já está pronta para receber a alta, seja do acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Perfeito. E como que funciona esse dom e essa prática da hipnose? As pessoas às vezes acreditam que a hipnose é um dom, né? Às vezes as pessoas... Eu nasci com isso. Né? Será? Às vezes tem gente que chega para mim e acha que o hipnoterapeuta tem uma força, uma energia, um dom que vai chegar e fazer ela dormir, vamos dizer assim. E na verdade não é. A hipnose é um processo, é um método. Então a hipnose nada mais é do que a ciência que olha para a realidade. A hipnose ela já acontece naturalmente, tá? Ela já acontece naturalmente no nosso dia a dia. A hipnose é a ciência, vamos dizer assim, que olha para aquela realidade, para aquele acontecimento, entende e reproduz de forma metódica. Então, é possível aprender a hipnotizar sem ter esse dom, é um processo. Tá? Então, não é um dom, uma força, uma energia, alguma coisa assim. Perfeito, tá. E qual é a pessoa que procura mais para fazer um tratamento de hipnose? Por exemplo, uma pessoa depressiva, ansiedade, compulsivo, o que é mais? Chega com sofrimento emocional. A pessoa ela tá, ou então às vezes um sofrimento emocional que já somatizou no corpo. Tá? Então muitas pessoas chegam, Geraldo,
É muito comum eu ouvir a palavra angústia. Angústia, né? Porque eu gosto de perguntar, falo, esquece o diagnóstico, esquece ansiedade, depressão, síndrome, distúrbio, transtorno, para a gente não importa isso. Agora eu quero que você olhe para dentro de você e fala o que é isso que você sente aí dentro de você. A pessoa para um pouquinho e fala, Geraldo, é uma angústia, eu estou sentindo um trem ruim aqui dentro de mim, às vezes ela nem sabe que nome dá. Então, geralmente é esse sofrimento emocional. E muitas das vezes, esse sofrimento emocional está somatizando no corpo. Às vezes uma dor na coluna, às vezes uma enxaqueca ou bruxismo, disfunção na ATM, que é nada mais é do que um processo emocional que está somatizando no corpo. Então, esses gera um fator do estresse, né? Gera esse estresse, exatamente. É isso que... E tem idade para fazer esse tipo de tratamento? Não tem idade. Dá para fazer desde criança até idoso, não tem idade. Qualquer um pode estar fazendo. Exatamente, né? Bom, na introdução eu pontuei que as suas especializações, fale um pouco sobre elas. Tá. Eu sou formado na primeira turma de hipnoterapia que teve aqui no Brasil pela Omni. A Omni hoje é a escola de hipnose mais reconhecida no Brasil e acredito que no mundo também. Então, a primeira turma que teve no Brasil foi em 2015, foi em São Paulo, onde eu me formei. E de lá para cá eu venho buscando especializações dentro da hipnoterapia. Então, fiz hipnose para esportes, hipnose para os negócios. Tem várias áreas. Tem várias áreas. Fiz hipnose na Suíça, uma especialização em hipnose como auxiliar no tratamento de doenças físicas. Então, essa questão de doenças físicas é uma das coisas que me chama muita atenção, faz brilhar meus olhos. Trabalhar de forma auxiliar a hipnose para essas questões que já somatizou no corpo mesmo, que às vezes as pessoas estão procurando ajuda há muito tempo e não estão mais vendo melhoria, vendo resultados, e depois que faz a hipnose, a pessoa tem essa melhora, né? Volta, ela fala que ela tem a esperança dela de volta. Fala, poxa, Geraldo, já tinha perdido a esperança, parece que agora está voltando isso, né? E em 2018, a Omni teve um projeto que chamou Omni Heroes, né? Heróis da Omni, que eles escolheram 20 hipnoterapeutas que tinha maior expressividade no Brasil no ano de 2018, e eu tive a honra de ser selecionado para esse grupo, e surgiu esse livro, que é o Desbloqueie o Poder da Sua Mente, do Michael Arruda. Então é uma honra para mim ter participado da criação desse livro, que hoje ele é best-seller no Brasil, é um dos livros assim, sobre hipnose com maior expressividade, né? Eu quero deixar como presente para o senhor. Eu que agradeço, eu vou ler, adoro leitura, com certeza. E dentro mudando um pouquinho do quadro aqui, mas não saindo fora, tá? Por exemplo, você já chegou de pegar pacientes, principalmente mulheres pós-parto, gera aquela depressão pós-parto, sim. E dá para trabalhar? Sim, é possível. Porque essa questão do pós-parto, é difícil a pessoa ela expressar o que é essa depressão. Fala, Geraldo, para mim, ser mãe era a maior alegria que eu poderia ter. Dentro, tá seguro, o maior desejo que eu poderia ter. E parece que agora que a criança nasceu, parece que eu estou tendo comportamentos, estou tendo sentimentos que eu não me reconheço. Perfeito. E eu quero trabalhar isso. E é muito comum isso. Viu? É muito comum, porque ter o filho para a mulher é um dos maiores desejos, os maiores sonhos, né? E aí quando acontece essa depressão, fala, o que está acontecendo comigo? Não estou me reconhecendo. Então isso é a hipnose, ela consegue trabalhar assim, essa questão da depressão pós-parto. E o tempo de tratamento? Você já vê o resultado no primeiro dia ou tem uma evolução um pouco demorada? A hipnose, o processo da hipnoterapia, ele é um tratamento breve. Então, o processo que eu trabalho são de 1 a 4 sessões com a hipnoterapia. Então, a gente faz a primeira sessão, que é a sessão principal, onde a gente tem o objetivo de trabalhar, fazer toda a intervenção terapêutica do início ao fim. E depois eu posso fazer outros acompanhamentos. Eu geralmente faço o segundo acompanhamento somente 7 semanas depois da sessão principal. Eu nunca faço isso. Por quê? Depois que a gente faz a sessão principal, a nossa mente ela passa por 2 fases. O primeiro é o período de adaptação, onde vai adaptar tudo isso que foi trabalhado, todas essas emoções que foram mexidas, traumas,
esses aprendizados que foram feitos em terapia. Então passam umas 2 semanas ali de adaptação, onde é normal ter uma oscilação emocional, tá? E depois tem a estabilização, onde tudo começa a estabilizar, quando a pessoa ela começa a reparar, fala, poxa, agora está começando a cair as fichas. Então eu nunca faço a segunda sessão antes dessas 7 semanas, porque nesses 10 anos atendendo, foi um período que eu percebi que é um período que a pessoa já começa a perceber de forma notável as mudanças. Se a gente faz a sessão antes, é muito comum às vezes ter hipnoterapeuta que faz sessão semanal. Entre uma semana e outra não dá tempo de passar por essas 2 fases. A média de quanto tempo, não? 7 semanas. 7 semanas. Então, se eu passar com você hoje, eu te procuro daqui 7 semanas. 7 semanas, exatamente. Isso foi um tato meu atendendo os clientes, né? Eu comecei marcando uma semana depois marquei 15 dias depois, 30 dias depois. Mas na primeira consulta já dá para ver uma evolução do seu paciente. Já dá para ver. Tem pessoas que às vezes já falam, Geraldo, nunca me senti tão leve, nunca me senti tão bem depois da sessão. Deve ser muito bom. Às vezes é normal ter essa euforia pós-sessão. Isso faz parte do processo, mas não é essa a mudança principal. Eu gosto de acompanhar os meus pacientes, os meus clientes. Na hipnoterapia a gente chama de cliente, né? Eu gosto de acompanhar no longo prazo. Então, todos os clientes que eu atendo, eu sempre acompanho pelo menos 1 ano. Eu nunca faço aquela sessão, o retorno, eu sempre estou acompanhando no longo prazo, para pegar o feedback de forma confiável. Não é aquela coisa assim, fala, nossa, eu fiz a hipnoterapia, me senti bem, só que depois voltou tudo. Não, eu estou sempre acompanhando no longo prazo. E isso é feito físico mesmo, né? Físico. Não, nada pelo vídeo, por causa da pandemia, hoje isso não funciona. Eu dou preferência para o atendimento presencial. Eu gosto muito do presencial, o face a face, mas não impede de fazer o acompanhamento online. No ano de 2024, esse ano que passou, aconteceu um fenômeno de eu ter mais atendimentos online do que presencial. Só que esses atendimentos online são todas pessoas de fora, de São Paulo ou de outros países, mas as pessoas que são daqui de Campo Grande ou de cidades aqui ao redor, eu sempre recomendo, eu sempre faço a indicação do presencial. Eu gosto dessa presença. Perfeito. Doutora, quem pode fazer esse curso? Quem tem graduação ou qualquer um pode estar fazendo esse curso? A hipnoterapia ela é uma formação livre, né? Não é necessário que seja da área da saúde para fazer a formação de hipnoterapia. Ela pode procurar uma formação da Omni, por exemplo, fazer a formação e se tornar um hipnoterapeuta, começar a atender. Hoje a terapia no Brasil ela é uma atividade livre, né? Uma não regulamentada. Então a pessoa ela pode, desde que comprove a formação dela, fazer um curso e começar a atender. E são por módulos? Tem vários tipos de curso? Varia muito. De escola para escola. Tem escolas que são rápidas, como a Omni, que se não me engano são 8 dias mais intensivos, e depois tem as especializações separadas, e tem escolas que já são 5 anos de formação, como a hipnose ericksoniana, que são um tempo bem maior. Perfeito. Aí vai depender da filosofia de cada escola. Perfeito. Bom, nós sabemos que a maioria das vezes de nós, de 10, eu acredito que 7, estourando 8, pessoas vivem muito no passado, com trauma. Exatamente. Aonde a hipnose pode trabalhar nesse processo de trauma lá no passado, para pegar no seu futuro e ter uma liberdade? Na Omni a gente tem uma frase que fala: todo sintoma tem uma causa. Isso. E essa causa geralmente está em algum trauma do passado, tá? E aí na hipnoterapia a gente sempre vai usar a emoção que está associada ao sintoma, a emoção que está por trás desse sintoma, para chegar até o evento causador. Então existem vários tipos de evento. Normalmente tem um evento que a gente fala o evento final, que é a gota d'água, que faz disparar os sintomas, as crises, a queixa principal. Tem os eventos subsequentes, que são eventos que vão reforçando o trauma, reforçando o sintoma, e o evento inicial, que é onde tudo começou. E aí o objetivo da hipnose é fazer esse rastreamento, chegar nesse evento inicial, entender isso e ajudar a pessoa a se libertar desse trauma.
E a única forma, o único remédio, pelo menos que eu conheço, para a pessoa se libertar desses eventos traumáticos é o perdão. É a essência do processo terapêutico. Difícil, né? Exatamente. E nesses 10 anos atendendo, o perdão é uma das coisas que eu venho refinando no meu processo de terapia, porque eu percebi que a qualidade do conceito que a pessoa tem, a ideia que ela tem do que é o perdoar, o ato de perdoar, vai determinar o resultado que ela tem do processo de hipnoterapia. Então, um dos grandes trabalhos dentro do processo de hipnoterapia é ajudar a pessoa a atualizar o conceito que ela tem de perdão. Porque se ela tiver um conceito fraco, ela não vai conseguir se libertar desse trauma. Então, o que eu percebo na realidade? Muitos profissionais, seja de qualquer área que trabalha com essa questão do perdão, eles orientam sobre a importância de perdoar, o porquê perdoar, os benefícios de perdoar. Então, tem muitos benefícios, é importante, né? Tem vários porquês perdoar, só que eu percebo que muitos falham na hora de ensinar como perdoar de fato, o que é o ato de perdoar. E é isso que eu vou construindo dentro do meu processo, da minha sessão principal de hipnoterapia. Fortalecendo o conceito do que é perdoar, para que a pessoa, a hora que chega nesse momento de falar, puxa, eu preciso abrir mão disso, me libertar disso, ela saiba o que fazer. Porque senão você chega lá e fala, agora perdoa. Aí a pessoa, se ela tem um conceito fraco, se ela acha que, por exemplo, perdoar é esquecer. Fala, tá, não vou tentar. É bem complexo o perdão, hein? E aí ela vai tentar esquecer e não vai conseguir. E ela vai falar, não, já perdoei, mas ela não conseguiu fazer isso de fato. Então, essa construção conceitual dentro do processo de hipnoterapia, eu acredito que é o que atribui o sucesso dos clientes. Perfeito. Uma curiosidade outra aqui no programa Você Precisa Saber, dos filmes que a gente assiste. O terapeuta usa aquele reloginho, é verdade aquilo lá? O reloginho, né, ficou conhecido, ficou pelos filmes, né? Pelos filmes, pelos desenhos, é um mito. Na verdade, aquilo lá, ele funcionou numa época, porque eles acreditavam que para colocar a pessoa em hipnose, você tinha que fixar o olhar dela num ponto, um ponto brilhante. Um ponto fixo. Um ponto fixo. E geralmente eles usavam ou o relógio, o pêndulo, ou uma vela. Então, lá atrás, lá em 1800, antes de 1900, era uma prática usada, mas hoje a gente não usa mais. A gente descobriu que existem técnicas muito mais eficazes de fazer a pessoa conseguir entrar nesse processo de hipnose de forma mais rápida, sem precisar ficar olhando, às vezes, um pêndulo, um relógio, às vezes... Eu lembro que... É mito, hein? É mito. Já caiu, não tem nada a acontecer. Nos livros, às vezes, a pessoa falava, precisa ficar olhando para um ponto fixo por 2 horas. Imagina a pessoa ficar 2 horas olhando para aquele pêndulo balançando para lá e para cá. Hoje, e não é fácil. Então, hoje a gente descobriu técnicas muito mais rápidas para colocar a pessoa no estado ideal, né? Bem mais eficaz. E tocou um assunto interessante. Qual é o tempo de uma sessão hoje? Na primeira sessão? A minha primeira sessão de hipnose, que é onde a gente faz toda a intervenção hipnoterapêutica do início ao fim, ela é uma sessão longa e intensa. Geralmente dura 2 horas e meia, 3 horas, podendo às vezes ultrapassar isso. Porque eu faço toda a intervenção terapêutica na primeira sessão. Eu falo que para os meus clientes é como se fosse uma cirurgia. Eu vou entrar e eu não sei que hora que a gente vai terminar. Eu só vou liberar você a hora que a gente terminar. Vou fazer, né, não vou deixar, às vezes, por questão de tempo, você ir para sua casa, às vezes, com ferida aberta. Tem gente que tem muito medo de, Geraldo, e se eu descobrir uma coisa e ficar com essa ferida aberta e ir para casa? A gente trabalha tudo dentro da sessão para a pessoa ir para casa se sentindo melhor do que quando procurou a gente, nunca pior. Então, é uma sessão que é longa, intensa, podendo durar 2 horas e meia, 3 horas, às vezes mais. Já peguei sessão de 5 horas. Mas é feita toda a intervenção na primeira sessão. Depois, as próximas sessões são mais breves, em torno de 1 hora e meia, 2 horas. É o suficiente para ir depois fazendo a correção de rota. Perfeito. Doutor, quais são as condições que a hipnose pode ajudar a tratar? Qualquer questão emocional. Então, as pessoas chegam para mim, normalmente travadas em 2 situações. Ou porque ela precisa muito alcançar algo, ela tem um sonho, um desejo, um objetivo, ela fala, Geraldo, eu tenho um objetivo que eu quero muito alcançar. Ou então ela tem um problema
e ela precisa se livrar desse problema. Tá? E aí, isso, por exemplo, uma questão de alcançar um sonho. A pessoa fala, poxa, Geraldo, eu estou querendo fazer uma transição de carreira, hoje em dia tem muitas pessoas me procurando porque elas querem se lançar no digital. Falar, Geraldo, está na moda, eu quero produzir conteúdo, eu quero gravar vídeo, eu quero gravar Reels para o Instagram, mas eu estou travado. Parece que chega ali e não consigo produzir o conteúdo, então ela tem esse desejo e está travada. Ou então ela está com um problema, né? E a pessoa fala, Geraldo, estou com uma crise de ansiedade, estou com uma crise de pânico, estou com uma depressão há muito tempo, estou procurando ajuda para resolver isso, mas não consigo sair dessa situação, estou procurando, né? Então ela quer resolver esse problema. E aí a hipnoterapia vai ajudar. E existem 4 situações que a pessoa às vezes pode se encontrar. Às vezes a primeira é a pessoa nem conseguir começar, no caso da produção de conteúdo. Ela não consegue, ela sabe que ela tem que produzir, mas ela não consegue. Parece que tem algo que trava, não sai. E a segunda situação é, às vezes, a pessoa fazer. Ela fala, Geraldo, eu faço, mas não está dando resultado. Eu estou vendo que parece que eu estou atirando para todo lado, eu estou me sentindo... Não consigo eu estou atirando para todo lado e parece que não vem resultado, não vem frutos, né? É uma situação. Outra situação, a pessoa, às vezes, ela consegue fazer, ela tem algum resultado. Ela parece, Geraldo, está começando a andar, mas parece que eu vou lá e me saboto. Eu vou lá e coloco tudo a perder. São várias formas, né? E a outra... a pessoa fala, Geraldo, eu consigo, eu faço, eu tenho resultado, isso é principalmente na questão financeira. Eu tenho resultado, mas parece que algo externo tira toda a conquista que eu tive. Parece que eu bato o carro, alguém fica doente, eu preciso socorrer, acontece algo que não depende de mim e aí parece que tira a conquista que eu lutei tanto para ter e tira isso. Eu consegui e tira. Então as pessoas, se a gente for ali na primeira consulta que eu faço, eu sempre estou olhando para esse tipo de padrão. A pessoa ela vai contando e aí eu consigo identificar esse padrão. Falar, então essa pessoa aqui ela está se sabotando. Não, essa pessoa aqui ela está travada, ela não está conseguindo alcançar. E aí a gente vai na primeira consulta trabalhando isso para identificar essas causas mesmo, como a hipnoterapia. Perfeito. E existe algum exercício pós-tratamento seu? Não. Para mente? Da forma que eu trabalho, não, né? Na hipnoterapia não tem nenhum dever de casa, uma tarefa, um áudio de auto-hipnose. Tem profissionais que trabalham, mas todo o processo terapêutico que eu faço é em sessão. As pessoas que me procuram, ela tem essa necessidade de não querer fazer. Depois eu falo, Geraldo, eu não quero. Não adianta me passar tarefa de fazer diário de emoção, diário de gratidão, ou ler um livro. Eu não tenho tempo para isso. Tudo que eu quero fazer é em sessão. Eu não quero que me passe depois ou ficar... Tem uma coisa mais segura também, né? Sim. Ou então vai ficar ouvindo áudio de auto-hipnose, de autossugestão. As pessoas elas não querem isso. Elas querem o trabalho em sessão. A música, Geraldo, ela atrapalha a hipnose dependendo da música? Na minha sessão, eu não uso música. Não, né? Porque o que eu percebi? Às vezes, dependendo a música é algo muito pessoal. Dependendo da música que você coloca, eu percebi que tem pessoas que podem se sentir mais incomodadas. Tem pessoas que vão relaxar, vão aproveitar, vão entrar ali na frequência, na melodia da música, elas aproveitam isso e conseguem relaxar melhor, mas eu percebi que tem pessoas que às vezes elas se sentem irritadas e tem vários fatores que influenciam isso, crença religiosa, gosto pessoal. Então às vezes você coloca uma música lá que às vezes tem algum tom, ela entende que isso faz parte de uma certa religião, aí ela se sente incomodada, você vê que a pessoa ela se fecha. Então, na minha sessão de hipnoterapia, eu prefiro não usar. É simplesmente a voz, perfeito. Condução através da voz. Perfeito. Bom, a gente já respondeu aqui, mas vamos falar um pouquinho mais. Todo ser humano pode ser hipnotizado? Todas as pessoas podem ser hipnotizadas. A hipnose ela é um estado natural do e no ser humano. Então, todo mundo é hipnotizado, inclusive todo mundo hipnotiza. Se a pessoa é um pai, se a pessoa ela é um influenciador de internet, um comunicador, um vendedor, ela está hipnotizando. É uma forma de hipnose. Um professor, principalmente, né, são pessoas que estão em hipnose. Porque eu gosto de falar que hipnose nada mais é do que aprendizado ou reaprendizado. De um comportamento, sentimento ou um pensamento.
Então, se hipnose é aprendizado ou reaprendizado, todo ser humano é hipnotizado ou aprende todo dia, desde o dia que nasceu até o último dia de vida. Perfeito. A hipnose é capaz de possuir o domínio mental? Não, tem pessoas que acreditam que a hipnose ela é um controle mental. Tem gente que... Eu não vou procurar com aquele medo que você começou no comecinho, né? Da sua esposa. Ele serva. O cara vai me trancar aqui e eu vou ficar falando, eu vou falar o mundo e o fundo para ele, mas é verdade. Então, não, é mito isso aí. É um mito. Tem pessoas que acreditam que a hipnose ela é um controle mental, né? Que elas vão perder o controle. Tem gente que acha que na hipnose vai virar uma marionete na mão do hipnotista. Uma palavra acho que até mais profunda, uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. Isso não acontece. A hipnose ela é sempre consensual. A pessoa ela só aceita aquilo que ela tem o consentimento, aquilo que ela quer e que faz sentido para ela. Se eu der alguma sugestão que não faz sentido para a pessoa, ela não vai aceitar. Inclusive, na hipnose, a pessoa ela pode até mentir para mim. Se eu perguntar alguma coisa em sessão ou em hipnose, seja de entretenimento ou clínico, alguma coisa que não é da minha conta, a pessoa ela pode mentir. Às vezes, se eu perguntar para a pessoa, qual que é a senha do seu cartão de crédito? Ela vai falar 1, 2, 3, 4. O banco não deixa nem criar uma senha sequencial dessa. Então, ela pode mentir, inclusive, na hipnose. Então, ela não perde esse domínio. Pessoas religiosas têm o hábito de falar, eu tenho medo de perder o meu livre-arbítrio, né? Na hipnose, a pessoa ela não perde o livre-arbítrio dela. Perfeito. Bom, nós sabemos aqui no programa, você precisa saber, que a hipnose ela também trabalha com dores. Você sabia disso? E ele vai explicar um pouquinho sobre a fibromialgia para tratamento com a hipnose, que é excelente, acredito eu. Fala um pouquinho sobre isso. Eu já atendi vários casos de fibromialgia, né? Foi essa fibromialgia é um dos casos assim que mais que me motiva a continuar atendendo. Porque a fibromialgia é algo que a pessoa sente a dor no corpo, é uma dor, ela fala que é uma dor física, é uma dor real para a pessoa, é uma dor real. Ela faz todo tipo de exame, faz ultrassom, raio-x, ressonância. Ou um profissional da saúde que está acompanhando, um médico, né? E fala, olha, você não tem nada, o seu corpo está perfeito, não tem uma lesão, não tem uma fratura, não tem um tumor aqui, não tem uma inflamação, não tem nada que justifique essa dor. E a pessoa sente essa dor. Então, é uma dor emocional. E pessoas que têm essa fibromialgia, eu percebi um padrão que normalmente é uma pessoa que ela se sente quase que na obrigação, como se fosse uma obrigação de sustentar algo ali que está acima da capacidade dela, às vezes sustentar uma família, ou ela é como se ela sentisse que tem que carregar algo que é maior do que ela, e isso acaba gerando essa dor. E isso pode se variar de várias circunstâncias, né? Mas esse padrão assim, é como se a pessoa ela, emocionalmente ela tivesse que carregar algo que é muito maior do que ela pode suportar. Então funciona muito. Funciona muito bem. Funciona. E não precisa fazer um acompanhamento de longo prazo. Não, né? Não. Perfeito. E sabemos também que a hipnose é um remédio para a mente. Exatamente. Explica um pouquinho sobre esse remédio para a mente. O que é? A nossa mente, né? Fica doente, assim como o nosso corpo. Não é? Com certeza. Corpo e mente andam juntos. Então, a hipnose, ela é esse remédio que vai atuar na causa emocional. Então, a hipnose principalmente associada com o perdão. Porque muitas vezes você pode chegar a trabalhar uma coisa de meio que mascarar os sintomas. A hipnose também você pode, se o profissional ele não tem esse cuidado em conduzir, ele pode estar mascarando os sintomas, assim como um remédio ele acaba fazendo. Assim como, por exemplo, um médico tem o dever de, além de dar o alívio através do remédio, encontrar a causa, seja fisiológica, biológica, comportamental. Na hipnoterapia a gente tem que ter esse cuidado também. Então tem esse remédio para o alívio, mas também ele atua na causa. Das duas formas a hipnoterapia consegue ajudar. Perfeito. E, doutor Geraldo, existe algum efeito pós-hipnose? Tipo assim, algum mal-estar depois que eu saio do seu consultório? Ou não existe nada dessas coisas? O que pode acontecer são algumas, tipo uma fadiga. Tem gente que às vezes fala para mim, Geraldo, depois que eu saí da sessão, parece que eu fiz uma aula de, sabe quando você faz aquela academia e você sai todo com o corpo todo dolorido?
E isso é positivo, porque muitas pessoas acreditam que os traumas, as crenças ficam no nosso cérebro, aqui na nossa caixa craniana, né? Mas não. As memórias, elas ficam registradas no nosso corpo. Tanto é que tem uma especialidade, a microfisioterapia, né, que ela tem a capacidade de identificar nos músculos do corpo traumas que a pessoa enfrentou. Então, quando a gente faz uma sessão de hipnose e ela foi bem feita, a pessoa ela percebe que nos músculos dela está sentindo... Então, esse foi um resultado... É um resultado positivo. É uma academia. Você malha, no dia seguinte você está todo dolorido, quer dizer, deu resultado, fadigou... Isso. Então, tem esse resultado que pode acontecer, né? Às vezes tem gente que acha ruim isso, fala, nossa Deus, mas tá certo. Não vou voltar mais lá porque vai... Não, mas é positivo. Positivo. Tá? Porque se você está percebendo um resultado fisiológico, é que teve uma mudança, desfez essas crenças que estavam armazenadas nos músculos. Então, esse é o maior, vamos dizer assim, efeito colateral que as pessoas relatam, né? Então, eu gosto sempre de falar, porque senão às vezes a pessoa acha que é só maravilha, vai sair sentindo aquela euforia, eu tô sentindo né? Zen. Tô zen, né? Mas não, e é positivo, né? A gente vai na academia, tem aquela dor, e fala, poxa, tô crescendo. Pior que é verdade. No programa Você Precisa Saber, eu trouxe algumas curiosidades que o Dr. Geraldo vai responder para nós, tá? Vamos lá, começando. A hipnose pode apagar a memória? Não, na hipnose a gente trabalha a percepção sobre aquele evento, sobre aquela memória, mas a memória ela nunca é apagada. Nada que nós passamos na nossa vida, as experiências que nós passamos, elas são apagadas. A gente consegue dar um novo significado, uma nova experiência, ou tirar a emoção que está associada àquela memória, mas nunca apagar ela. Perfeito. A hipnose é igual à regressão? A regressão ela é uma ferramenta da hipnose. É um fenômeno que a gente pode usar. Então, tem pessoas que às vezes fazem essa associação. Isso. Se não teve regressão, não estava hipnotizado. Mas não, a regressão ela é só uma das técnicas, uma das ferramentas que a gente pode usar dentro de várias outras, dentro de todo um contexto terapêutico. Perfeito, perfeito. Na hipnose, eu consigo lembrar o que aconteceu durante a sessão? Sim. A pessoa lembra tudo o que aconteceu durante a sessão, depois da sessão, ela consegue contar depois para as pessoas. Vírgula por vírgula. Exatamente. Tem pessoas que chegam para mim e falam, Geraldo, eu posso gravar a sessão para depois eu lembrar o que aconteceu? Falo, você não vai precisar, porque você vai estar consciente durante a sessão, você vai lembrar de tudo o que aconteceu, não precisa gravar a sessão. Perfeito, perfeito. Durante uma crise de ansiedade ou uma depressão profunda, mas bem profunda mesmo, que já leva até a suicídio, Sim. A hipnose pode ajudar isso? Com certeza pode ajudar. E se a pessoa está nesses momentos de maior sofrimento, é mais benéfico fazer a hipnoterapia quando está passando por isso. Por quê? Então é ideal procurar já. É ideal procurar ajuda quando tiver assim. Tem gente que fala, não, vou esperar passar, vou melhorar para procurar ajuda. Não, quanto maior o sofrimento a pessoa está sentindo ali, maior aquela emoção ruim, melhor para a gente chegar até a causa, porque a gente vai precisar pegar esse afeto, a gente chama desse movimento anterior, esse movimento interior, esse afeto para fazer a investigação da causa. Então, se aquilo está forte ali para a pessoa, está presente na mente dela, no corpo dela, fica mais fácil para identificar a causa. Porque já está ali para ela, já está acentuado. Você não precisa fazer a pessoa lembrar disso. Você já está tocando no sintoma. Perfeito. Tem alguma possibilidade de eu acordar durante o tratamento? Na hipnose a pessoa está sempre acordada. E o pessoal, outra curiosidade. Então tem gente que acha que dorme, que desmaia, que fica inconsciente, e isso não acontece. Tem gente que acha que vai sentar na poltrona lá da minha clínica, eu vou falar assim, ó, durma. Ela vai apagar como se tivesse sido sedada. Ela vai apagar, vai acordar quando tiver tudo terminado, sem lembrar do que aconteceu. E isso não acontece. Eu até brinco com os meus. Né? É um mito. Eu até brinco, eu falo, ó, se acontecer isso, já não é hipnoterapia. Tem outro nome para isso. Isso se chama endoscopia. Então, a pessoa está acordada, ela está consciente, ela está conversando comigo, ela escuta tudo. Inclusive, ali na minha clínica tem
Tem uma moça que trabalha com osteopatia, a Maiara, e ela atende bebês. E às vezes tem bebê chorando na outra sala, a pessoa escuta e isso não atrapalha a sessão. Ela fala, não, gerador, eu lembro que a Zarara que estava passando aqui, eu lembro das crianças chorando ali, mas estava tão gostoso na sessão, e aí ela não está dormindo, vamos dizer assim. Perfeito. Então não atrapalha em nada. Não atrapalha. Dentro da hipnose, existe alguém que pode realizar uma sessão sem ser o terapeuta? Eu acredito que não, né? O que pode acontecer é o seguinte: às vezes a gente trabalha de forma conjunta. Às vezes o hipnoterapeuta ou hipnotista, ele pode ir, às vezes, uma clínica odontológica, dar uma sugestão para uma pessoa de analgesia, anestesia, e depois você transfere essa autoridade para o dentista, no caso, fala, agora, toda vez que o doutor falar tal coisa, você vai receber as ideias, as sugestões, como se fossem as minhas sugestões. Então, você transfere a autoridade. Então, é possível trabalhar em conjunto. Não necessariamente o hipnoterapeuta precisa fazer todo o processo junto, mas isso são casos particulares onde tem um profissional que às vezes não tem o domínio da hipnose, trabalha em conjunto com o hipnoterapeuta. Então, às vezes um médico que quer fazer uma anestesia, uma analgesia, pode trabalhar em conjunto. E aí o hipnoterapeuta faz o preparo, dá a sugestão inicial e depois transfere essa autoridade, e aí a pessoa vai receber as sugestões do outro profissional como se fosse do hipnotista. E tocando no assunto, doutor, como que está a hipnose aqui dentro de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul? Está sendo bem vista, procurada? O pessoal aqui de Campo Grande, a gente vê que ainda tem uma resistência. Tem um trabalho muito grande a ser feito na desmistificação. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para ir tirando todos esses mitos, esses mal entendidos. É engraçado reparar a diferença de cultura. Eu já fui às vezes a gente faz hipnose na rua para demonstração, hipnose de entretenimento, hipnose em público. Eu já fui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, fazer demonstração de hipnose. Lá em São Paulo, as pessoas pedem para você fazer hipnose. Você coloca uma plaquinha lá, hipnose, experimente aqui. As pessoas falam, o que é isso? Faz hipnose comigo. Eu quero experimentar, como que funciona, para que serve. Aqui a gente vai lá no Parque das Nações Indígenas, coloca a mesma plaquinha, hipnose, experimente aqui. Você vê que as pessoas vão cortando volta. Elas vê que a palavra hipnose, elas dão volta para não passar perto de você. É engraçado. Mas eu acredito que é por causa da conscientização. Lá em São Paulo, porque as pessoas estão mais abertas, estão mais conscientes sobre a hipnose, tem essa curiosidade, e aqui ainda tem essa resistência, mas acredito que é cultural. E estar aqui desmistificando, fazendo esse trabalho, é um processo importante. E você acredita que pode virar uma faculdade, uma graduação? Hoje, hoje a formação da hipnoterapia pela Omni, hoje ela é como se fosse um MBA. Ela já é regulamentado pelo MEC como um MBA. Mas acredito que é possível sim ter graduações de hipnoterapia, né? Aqui a hipnoterapia ela acaba servindo como um complemento para as disciplinas tradicionais da saúde. Então ela vem sendo reconhecida pelos conselhos de profissões. Então foi reconhecida pelo Conselho de Medicina no ano de 99, depois de odontologia, depois de fisioterapia, psicologia, enfermagem. Ela já vem sendo reconhecida, e às vezes dentro de uma faculdade pode ser que tenha a disciplina de hipnose, mas não um curso, assim, uma formação, graduação de hipnoterapia. Legal. Mas ela pode ser incluída. Foi descoberta a hipnose primeiro lá atrás? A hipnose ela sempre esteve presente. Eu gosto de falar que a hipnose ela é a primeira profissão do mundo. Às vezes as pessoas perguntam, já quando começou? Eu falo, então você vai fazer o seguinte. Surgiu o ser humano. Falar assim, você vai fazer o seguinte, você abre a Bíblia, você vai lá no Gênesis, versículo 2, capítulo 21. E aí você vai ver que tem um trecho que fala o seguinte: e Deus colocou Adão em um sono profundo, e nesse sono profundo ele tirou uma costela e depois fechou.
qual que é um sono profundo que você consegue colocar a pessoa sem que ela sinta dor e depois volte sem, né? Sem a dor. É só no sono profundo da hipnose. Então eu falo que o primeiro hipnotista foi Deus, que hipnotizou Adão para tirar essa costela. Então, mas a hipnose, a gente, há 3.500 anos antes de Cristo, já tem relatos dos templos do sono, né, no Egito, na antiga Grécia. Já tinha os templos onde a pessoa ela tinha uma enfermidade. Que são as medicinas. As medicinas antigas. Então, a pessoa tinha uma enfermidade, uma doença, e procurava esses templos do sono para ficar lá deitado, descansando, dormindo por um tempo, e voltava sem essas doenças. E aí depois, com a chegada mais da ciência moderna, ali no final do século XIX, ali no 1890, que aí começou nesse mesmo processo. Mas por que tem esses curandeiros que fazem curas e as pessoas são curadas? O que acontece? E aí os médicos da época tentavam entender esse fenômeno e reproduzir. E aí foi sendo estruturada o método da hipnoterapia. Achava que era energia, depois achavam que era o sono, e aí depois foram vendo que, na verdade, o que faz a mudança é a sugestão, né? É a pessoa aceitar aquela ideia, aceitar a sugestão, e aí a mudança acontece. E quando foi reconhecido aqui no país? Aqui no Brasil, o primeiro conselho a reconhecer a hipnoterapia foi o Conselho de Medicina. Foi, se não me engano, em 1999. Foi o primeiro conselho. E no ano de 2000, na verdade, o primeiro conselho foi o de odontologia. Odontologia foi o primeiro conselho a reconhecer a hipnose. Depois veio o de medicina e só depois o de psicologia. Psicologia foi o terceiro conselho no Brasil a reconhecer a hipnoterapia como ferramenta auxiliar. Perfeito. Bom, doutor Geraldo, nós estamos conversando aqui, nós estamos chegando no final, e eu queria que você passasse ao público que está nos ouvindo agora, assistindo, um conselho como hipnose. Sim. O pessoal, qual a importância de um tratamento? Sim. Então, o conselho que eu tenho que dar é para procurar ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Não é feio, não é vergonhoso, não é degradante você procurar ajuda. Na verdade, é um ato de coragem. Procurar ajuda demonstra que você, cara, eu estou comprometido. Então, procura ajuda, seja com a hipnose, com a hipnoterapia, ou com o processo de psicoterapia convencional. Para isso, eu criei o método Clareza. Tem gente que fala, Geraldo, eu senti confiança, eu vi uma entrevista sua, eu senti confiança em você, mas eu não quero fazer hipnose, vamos fazer uma terapia convencional, por isso que eu criei o método Clareza. Essa demanda de pessoas que às vezes não querem hipnose, mas querem um processo mais tradicional. Então, independente se é com hipnoterapia, com psicoterapia convencional, procurar ajuda. Seja para, caso a pessoa está sentindo uma doença física mesmo, ou simplesmente uma confusão emocional, um sofrimento emocional. Então, procurar ajuda é o mais importante. Não ter o medo de dar esse passo, principalmente os homens. Principalmente os homens. São dureza, né? Procurar a área da saúde em si, o homem acredita que ele pode ali sofrer sozinho, sem conversar. E o profissional, indiretamente, ele é aquela pessoa que ele pode contar, um amigo ali, que ele pode chegar e falar com as palavras dele sem medo. Então, procurar ajuda é o mais importante, é o conselho que eu posso dar, porque muito tempo eu fiquei, quando eu estava com essa crise de pânico, eu fiquei relutando em procurar ajuda. E eu vi o quanto de tempo que eu perdi, o quanto que eu sofri desnecessariamente por essa questão de não querer procurar ajuda. Perfeito. E o seu contato? O pessoal, o seu consultório? Perfeito. Para quem quiser entrar em contato comigo, o WhatsApp é o 67 991 21 0202. O meu Instagram é @geraldofoscaches ou @Instituto Essência. Os dois vão chegar até mim. E o consultório ele fica ali no bairro Jardim dos Estados, na rua Tenente Valdevino. É uma localização tranquila, fácil estacionamento, fica perto do Comper 24 horas.
Mais uma vez, obrigado por esse convite aqui. Eu que agradeço. Uma honra te ter entrevistado de novo. E acredito que tem muito assunto para a gente conversar, que eu acredito que nós é riquíssimo em assuntos. Exatamente. E podemos marcar futuramente uns outros bate-papo. Com certeza, muito eu que obrigado. Agradeço, muito obrigado, um ótimo dia, tá? E um dia eu vou procurar ele para mim, para poder dar uma audiência melhor, né? Né, cara? Falar um pouquinho melhor também, né? Se expressar. Apesar que eu expresso bem, viu, pessoal? Tá? Será muito bem-vindo. Olha, muito bom, obrigado. Eu que agradeço. E vocês que estão seguindo agora aqui, os ouvintes pelo Estado Play, se interessa mais pela nossa medicina complementar? Não fica só naquilo, né, doutor? Na nossa medicina tradicional. Tem tanta coisa dentro da medicina complementar hoje em dia. Tem reiki, tem hipnose, tem acupuntura, tem ozônio, tem microfisioterapia, tem osteopatia. Então tem tantas medicinas complementares que na realidade não substitui as tradicionais. E não é para substituir, ela veio para complementar. Exatamente. E já tudo comprovado, né? Tudo comprovado. Tá? Então tá aí a dica para vocês, tá, pessoal? Que vocês tenham uma ótima quarta-feira, fique com Deus e até o próximo programa.